Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. Minha gente, 28 de junho, 29 terça, quarta, 30, quinta, dia 1º de julho, viramos o semestre. Então te liga aí. Eu digo aqui, eu não gostaria de dizer, mas tempos de pandemia, né? Estamos aí com 1 ano e meio de pandemia, de Covid-19, diabo, não vai embora, desgraça. Então te liga, faça a sua parte. A sua responsabilidade é absolutamente importante, tá? Se você não fizer a sua parte, a coisa demora muito mais ou piora para o seu lado, para a sua família, etc. e tal, no seu ambiente de trabalho, né? Seu ambiente social, que a gente está procurando estabelecer um ambiente social. Então, aglomeração nem pensar, máscara absolutamente e álcool em gel, tá? Faça a sua parte, responsabilidade. Deixa para depois, para festear, aquela coisa toda, tá? Em qualquer faixa etária, faça a sua parte, por favor. Muito bem. Vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, e Grupo Zafra, 86 anos. O maior supermercado do planeta. Dizendo que nós passamos pelo Campeonato Brasileiro e o Grêmio segue no famoso rodapé. Eu diria o seguinte, em termos de Grêmio, viu? Com todo o respeito que me merece esse cidadão chamado Thiago Nunes, eu ontem cheguei a pensar, se o Grêmio perdesse e ele fosse embora, pai, eu até abraço essa derrota. Empatou. Mas agora, quarta-feira, tem Juventude, lá em cima, na Serra. O Juventude fez a peça no Flamengo. Também num campo, né, complicadíssimo, né, num aguaceiro daqueles, não dá para dizer quem foi realmente melhor. Então, é um negócio complicado. Mas então vamos ver aí essa situação do Grêmio, está muito ruim. O Grêmio tem um baita elenco de atletas de qualidade técnica, física e tal. E o seu Thiago Nunes não disse a que veio ainda. O senhor Oderich, que disse que derrubou o Renato, eu lhe agradeço. Estamos aí no rodapé, né? Esse vexame nacional, o Grêmio Porto Alegrense pagando, né? Ninguém substitui Renato, eu digo aqui sempre no programa. Por pior que seja, o Renato é o melhor de todos. Silvio Lopes. Na verdade, o Grêmio, eu acho que está com medo da Covid. Há muito distanciamento dos segmentos do Grêmio, dos setores do Grêmio, e o Grêmio não está aglomerando no meio do campo. A aglomeração parece que está fazendo o efeito no Grêmio. Então, o Grêmio está com uma crise de identidade que também acometeu o adversário internacional, que agora está se recompondo. Ou seja, o Internacional perdeu a identidade de um time gaúcho, com o treinador anterior, e está readquirindo agora. E eu acho que o Inter vai se recuperar. E imagino, José Silva, eu não sei se com o Thiago Nunes ou com outro treinador, que o Grêmio em seguida também volte a capitular aquilo que seja realmente o foco principal do futebol do Grêmio e do Internacional, que é a raça, que é a combinação de vários fatores, de um ânimo, de vontade de ganhar, e isso não estava acontecendo no Internacional. Aliás, alguns segmentos da imprensa, para mim, levantaram uma coisa que pode até ser verdadeira, ou seja, os jogadores do Internacional com o treinador anterior não estavam muito afim. E me parece que no Grêmio está acontecendo a mesma coisa. Mas eu acho que o Grêmio está perdendo essa identidade. O Grêmio, aquele avassalador, lembra? Há 2 anos o Grêmio foi considerado, não era por nós, aqui nem pelo Renato que dizia isso, o melhor time do Brasil. E hoje o Grêmio está com, como tu disseste, José Silva, um grande elenco, mas ainda não conseguiu encaixar. Então, é preciso que o Grêmio agora retome. Com o Juventude, certamente o Grêmio, eu tenho esperança que o Grêmio ganhe a partida, porque é um clássico regional. O Juventude é um time que já ganhou do Flamengo, mas como tu disseste, José Silva, foi uma coisa que de repente aconteceu por causa do campo, enfim, das circunstâncias do jogo. E o Grêmio, eu tenho certeza que se ganhar do Juventude, ele pode, na semana que vem, sair desta incômoda posição. Perfeito. O que me diz aqui o Valdir Bianchessi Júnior? Está sorrindo. Está sorrindo. Feliz que o Internacional trouxe o Diego Aguirre. Eu vou falar do Grêmio, né? Vocês falam, já esgotam aí o assunto Grêmio. Eu só trouxe o Diego Aguirre, volta para um futebol mais, eu diria, mais convencional, né? E afasta aquele delírio, né, da direção do Internacional de trazer um técnico que tivesse um esquema de jogo diferente. Tá? Ontem não foi uma apresentação excepcional, mas o Internacional começa a dar sinais de que eventualmente não vai ficar tão para trás na tabela, né, como se imaginava inicialmente, que pode, inclusive, aí beliscar, quem sabe, uma vaga direta para a Libertadores. Eu acho que o Grêmio também vai melhorar.
Esse técnico aí não é de nada, era sabido, fez um péssimo trabalho lá no Corinthians, foi expurgado do Corinthians, né? Então, bom, mas é isso aí, é o que temos, né? Por incrível que pareça, a gente acaba caindo sempre nos mesmos técnicos, né? Ou nas mesmas opções quando se quer trocar o comando aí do futebol dos clubes. Tá? O Internacional que pega o Palmeiras na quarta-feira, campeão paulista, último campeão da Libertadores, um jogo difícil. Tá? E o Aguirre vai ter muito trabalho para conseguir resolver o problema da zaga do Internacional, que é a bola alçada na área. Sempre um pavor e, via de regra, resulta em gol. Né? De positivo ontem, eu acho que um belo gol ali do Rodrigo Dourado e uma demonstração do Edenilson, tão criticado, principalmente por alguns setores da imprensa, né? Mostrando que é muito camiseta. Foi lá na hora que precisou, foi para o gol e deu conta do recado. Então, esse é o Internacional. Muito bem. Márcio Vinícius Almeida. Associar também, Silvio, mais uma vez aqui o teu comentário no que diz respeito ao Grêmio e a necessidade de um olhar mais crítico, né, para as escolhas que têm sido feitas. Quando a gente diz que um ídolo não pode ser simplesmente descartado, desprezado, é porque o reflexo dele não é simplesmente naquele momento pontual, numa má fase, em uma temporada, ou até mesmo em uma parte de uma temporada. Um ídolo como o Renato Gaúcho, ele é uma locomotiva, assim, é a máquina de uma locomotiva que movimenta todo um time. Perde-se, inclusive, o sentido de entrar em campo. Eu discordo quando a direção do Grêmio, né, tem dito que essa má fase que o Grêmio vem passando é simplesmente pelo processo de transição. Eu acho que, na verdade, não é simplesmente a troca de um técnico, é a troca do entendimento, de um sentimento que havia dentro do time, que havia dentro do clube, no modo geral, que envolvia até a torcida. Então, torço como tu e como torcedor que sou, né, para que os reflexos, né, dessa nova equipe técnica, né, possam realmente ir no sentido daquilo que a direção do time acredita, né, de que nós vamos ver resultados em breve. Mas hoje ainda me sinto órfão aí do trabalho do Renato. Perfeito. Sem dúvida, não é fácil até substituir um símbolo, né? A competência e o símbolo, né? O histórico, o currículo do Renato no Grêmio Porto Alegrense, que era um treinador de 4 anos e meio, um gremista nato, né? Como treinador, como atleta, enfim, todo o seu histórico. Agora, ninguém derruba o Renato. O Renato saiu, ele saiu. Sua família pediu, sua esposa, sua filha e tal. Não foi o Oderich, não foi coisa nenhuma. O Oderich corneteou quando o Grêmio se desclassificou para a Libertadores. O Renato estava até com Covid, rapaz, estava no hotel. Quer dizer, que culpa o cara tem? A situação assim. Então é assim, fazer nome em cima de alguém é fácil, é um ídolo, né? Uma grife como o Renato, é uma maravilha. Agora, Silva, deixa eu só dar uma notícia aqui, toma força dentro do Internacional, um grupo que cresce cada vez mais questionando as últimas eleições, tá? Que poderia ter havido como assim, a lisura, no caso? A lisura. Opa! Tá? E há robustos motivos para tanto. Tá? Um dos motivos é que o sistema, no dia das eleições, trancou, as pessoas não conseguiam entrar. Houve uma série de problemas aí que esse grupo quer que seja investigado para ver se, de fato, né, o resultado das urnas foi o resultado da vontade dos sócios. Eu diria o seguinte, essas reformas estatutárias nos clubes, vamos dizer do Brasil, tá? Grandes clubes, a elite, como o Grêmio, por exemplo, e o próprio Internacional. Era o Conselho quem elegia o novo presidente. O Conselho é composto, a rigor, de pessoas de PhD, né, profissionais liberais, empresários, políticos, enfim, pessoas com uma visão macro, ampla, de muita nitidez para tocar um time de futebol. Muito bem, tem sócios maravilhosos também, que são médicos, sócio, não é? Do conselho, sócio, que é médico, que é engenheiro, que é arquiteto, que é, enfim, empresário, comerciantes. Mas é que essa grande massa dos sócios, quando vai para o famoso pátio, aí, minha gente, só Deus sabe. Por exemplo, o Internacional deu um tiro no pé quando elegeu o seu Barcelos. Porque o Aquino, o desembargador Aquino, passa de viagem, abre portas, é um intelectual, é uma pessoa de outra
outra performance para tocar o clube no momento, especialmente em que se encontra. Então, o Internacional foi infeliz na eleição quando elegeu o senhor Barcelos e não o desembargador Aquino, que é um homem que está aposentado, desembargador, poderia fazer muito mais pelo clube, né? Pelo seu currículo também, pela sua performance, e um homem que abre portas, né? Ele abre portas. E um clube de futebol como o Grêmio, o Inter, por exemplo, tem que ter uma pessoa de alta liderança, entende? De grande prestígio. E não é o caso do seu Barcelos, com todo o respeito. Não tem nada que deponha contra a sua lisura, a sua idoneidade, mas eu quero dizer o seguinte, para a representatividade dele em relação ao desembargador Aquino, não tem como medir. Verdade. Ok? Tá. Vamos adiante então, dizendo que vamos falar do Banrisul, o grande Banco do Sul. Olha aqui, minha gente, é o banco da nossa terra, o banco que tem balanços espetaculares, o banco estatal, né? Com o nosso grande presidente Cláudio Coutinho, que tem uma visão, né, de macro, de segmento bancário, banqueiro no Brasil, né, e uma visão de banco privado num banco estatal, que dá grandes resultados nos seus balanços. Ganhe tempo, faça suas transações pelo Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Veja aí. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, vamos adiante. Agora vamos falar do Armazém do Queijo, que vai estar preparando novidades, tá? Olha aqui, a próxima sexta, o prato da próxima sexta do Armazém do Queijo é risoto de pinhão com linguiça defumada, minha gente. É um negócio maravilhoso dessa estação, né? Um vinhozinho, hein? Te liga, olha aqui, ó. Então, na próxima sexta-feira será o dia dele, tá? Que leva, então, o risoto de pinhão com linguiça defumada, que leva todos a uma experiência gastronômica incrível. Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp 51 98 020 7107 ou no telefone 51 33 92 0085. O prato de sexta, como eu digo sempre aqui também, será para o jantar. E, portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas, o mesmo vale para quem for retirar na loja. Quanto custa este risoto de pinhão com linguiça defumada? A bagatela é R$ 55 e serve, em média, 2 pessoas. Olha só, está aí a fotografia, né, do risoto de pinhão com linguiça defumada. Maravilha, isso aí, olha, uma sexta de noite com vinhozinho, minha gente, hein? Ah, meu Deus do céu, é um negócio fantástico. Onde fica o Armazém do Queijo? Fica na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis, tá bom? Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados fechado, ok? Então te liga que nós temos ali a padaria, que já é Mercearia Gourmet, na capital dos gaúchos, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital, na nossa querida Porto Alegre. Então te liga, tá? Que é só coisa boa. Queijos importados nacionais, frios importados nacionais, e por lá você encontra pato, marreco, camarão, salmão. Olha aqui, ó, cestas para presentes, tá? Especiarias, pães, massas, tem massas italianas lá, deliciosas, pizzas espetaculares, brusquetas. Olha a teleentrega. É um motoqueiro civilizado, né? Esse aí cumpre a legislação de trânsito. Não tem loucuras por lá, não. Não existe isso lá, porque João Tumeleiro, titular do Armazém do Queijo, não permite esses tipos de extravagâncias e irresponsabilidade. Assim funciona o Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Está aí o João Tumeleiro, essa figura ímpar, que comanda e trouxe essa maravilha da Serra Gaúcha para Porto Alegre. Estacionamento tranquilo, segurança e um atendimento personalizado. Tudo isso aí comandado por João Tumeleiro. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural para Sucos Petri, uva laranja sem adição de água, açúcar, sem conservantes. É a bebida de todas as estações. Ele é o mais vendido, portanto, mais consumido. Uva laranja 100% natural, ou seja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. 28 anos,
frequenta esta bancada Sucos Petri. Todos os nossos convidados e comentaristas sempre saboreando, degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, né? Ela tem uma sede em São Paulo agora que está fazendo sucesso absoluto, que o telefone é o 11 23 48 4000, e aqui em Porto Alegre, na Matriz, sua sede, é o 51 32 16 6100, o site é auxiliadorpredial.com.br. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Compra e venda de imóveis, carteira de aluguéis e administração de condomínios, a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Olha aqui, minha gente, quem não tem um plano de previdência complementar, tá no perigo, porque dá um problema de saúde no ambiente familiar. Por exemplo, uma queda no emprego, perdeu a vaga de trabalho. E aí, minha gente, como é que se segura essa peteca? Não é fácil. Aí surge a importância da Aspecir Previdência, uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha, 65, telefone 51 3228 1999 e o site aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Vamos adiante, então. Silvio Lopes. O presidente Jair Bolsonaro participou de mais uma motociata, desta vez em Santa Catarina, em Chapecó e também Xanxerê, ali distante 40 quilômetros de Chapecó, e percorreu mais ou menos 100 quilômetros. E onde quer que ele se apresentasse, ele provocava êxtase das pessoas e muitas aglomerações. Isso tem sido comum nas chamadas motociatas do presidente, seja no sul do país, no centro-oeste ou no nordeste. E principalmente no nordeste, porque muitas obras que há anos os nordestinos estavam esperando, foi muita promessa de administrações anteriores, o Bolsonaro está realizando hoje. E fico pensando, viu, José Silva, de fazendo... Aliás, nessa motociata de Chapecó, ele chamou os integrantes da CPI de pilantras. E tem razão, né? Se nós ver quem compõe essa CPI, tanto é verdade que agora eu acho que essa CPI tem que ser chamada de Comissão dos Pilantras Inquisitores, CPI, Comissão dos Pilantras Inquisitores. E eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele repete um outro presidente da República, lá na década de 60, Jânio Quadros. O Jânio Quadros era um cara fantástico, ele tinha uma comunicação direta, ele é um camarada que, como o Bolsonaro, ele era muito tosco nas coisas, mas ele marcou época. Ele foi, por exemplo, candidato à Prefeitura de São Paulo, concorreu com o Fernando Henrique Cardoso e ganhou a eleição. E nessa trajetória política dele na eleição de São Paulo, ele era muito perseguido pela imprensa, como é o Bolsonaro agora. Então ele dizia aí, eu vou dar 3 sugestões, 3 recomendações para quem quer, como eu, exercer um cargo político daqui para frente. Em primeiro lugar, dar caneladas na imprensa. Em segundo lugar, tratar com rigor os funcionários públicos. E, em terceiro lugar, dar pito nos bispos que, ao invés de estarem ganhando almas, estão se metendo na política. E aí passou um tempo e tal, e o Jânio Quadros saiu da Prefeitura de São Paulo, José Silva, com 90% de aprovação. E perguntaram para ele o seguinte, se ele não estava arrependido de ter tratado a imprensa, os seus integrantes, como cachorros. Ele disse, olha, de certa maneira estou sim. Eu cometi muita injustiça com os cachorros. Que beleza. Esse era o Jânio Quadros. O que me diz Marcos Vinícius Almeida? Olha, Silva, eu concordo com muita coisa que o presidente tem dito, né, com muito mesmo. Tanto que eu votei nele no primeiro e segundo turno e não teria problema algum de seguir votando. Mas eu quero, assim, aqui trazer uma posição de cidadão e também de político. Eu acho que há muito exagero na condução política do Bolsonaro, nessa forma de se comunicar com a imprensa e com jornalistas. É claro que muitos veículos passam do limite, né? E isso não é de hoje, isso com todos os presidentes foi assim. Com o Bolsonaro, a situação fica ainda mais intensa porque é evidente o que está acontecendo. Ele cortou verbas de marketing de algumas emissoras, está azedando, né, as transmissões de futebol de uma outra emissora e tem também, né, assim como o Silvio disse, provocado esses debates. Mas eu acho que ele passa muito dos limites, muitas vezes, ao provocar discussões, ao provocar, inclusive, em reportagens, em entrevistas, né, em baixar até o tom. Eu sinceramente, eu não me sinto à vontade de ver o chefe da nação descer tanto o tom, tanto a linha, quando é indagado, quando é apertado por qualquer jornalista que seja. Eu acho que há maneiras
mais eficazes e até mais inteligentes de poder se repor a verdade muitas vezes e se cobrar. Essa que o Silvio coloca é uma delas, né? Existem estratégias mais inteligentes de poder se posicionar. Quando tu vê ali o cara usar palavrões de verdade, né? Palavras de baixo calão, que a gente não deixa os nossos filhos falar dentro de casa, um presidente da República falar numa emissora de TV ao vivo, eu, honestamente, como eleitor dele, que fui no primeiro e no segundo turno, e com possibilidade de votar nessa próxima eleição, eu digo que eu fico constrangido e até envergonhado. Não é fácil. Valdir Bianchessi Júnior. Concordo inteiramente com o que o Marcos Vinícius falou. Já disse outras vezes aqui, em momentos anteriores aqui na bancada, que eu gostaria também, fui eleitor do Bolsonaro, eu gostaria que ele se posicionasse de uma forma diferente, tá? Que ele pudesse honrar o cargo que ele ocupa, tá? Tivesse uma postura que fosse compatível com a importância do cargo. Tá? O outro que vem dando sapatada para tudo que é lado é o Onyx Lorenzoni. Tá? Já de olho aí na eleição ao governo do Estado, ele é pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, começou também a aparecer muito mais e a dar depoimentos que, na minha percepção, como eleitor, né, porque não sou político, são de um exagero desproporcional. Tá? Então, parece que essa turma está sempre pronta para a briga, sempre pronta para o fight. Isso, de certa forma, me incomoda, eu acho que poderia ser diferente. Tá? Essas motociatas, como o Silvio falou, elas têm demonstrado que boa parte da população está apoiando o Bolsonaro. Esse é um movimento. Dia 10 de julho vai acontecer aqui a motociata de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Então, poxa vida, acho que a gente poderia ter, por parte do presidente, assim, uma postura um pouco mais equilibrada, eu diria. Não, ele pisa muito na bola realmente, ele fala demais, ele é inconveniente, tá? A grande virtude desse presidente é que ele não é ladrão. Essa é a grande virtude dele, né? Porque, me desculpe o Marcos Vinícius aqui, esse jovem deputado promissor, né, que nos encanta com todas as suas atividades políticas partidárias e também como gestor público, 2 vezes prefeito do seu município, já diretor da Corsan, presidente do IP Saúde, hoje foi presidente da FAMURS, hoje é deputado estadual, essa coisa toda. Mas ele diz muita bobagem, porque no Brasil tem muito político, muito gestor público que bota a mão, né? Então, quando nós encontramos um que a gente tem a convicção, a certeza que ele não é ladrão, o pessoal se encanta e vota, porque o sujeito é reto, porque não é ladrão, pode. Independente de examinar exatamente qual é o seu projeto. Pô, mas não é ladrão. Então, o país está ansioso, esperançoso que surjam cada vez mais esses tipos de políticos que se tenha a convicção que não é ladrão, que não é corrupto. Lamentavelmente, eu estou dizendo. Não, é isso mesmo. E até eu reforço o que eu tenho dito aqui no programa e em outros lugares. Essa CPI é uma CPI política, politizada, ideologizada. O foco dela é justamente tentar derrubar com as bases do governo. Vamos lá, o episódio que aconteceu nessa última sexta-feira, né? O que se apura e o que se tem de registro até agora é que houve um contrato com um possível sobrepreço com uma empresa para o fornecimento de uma vacina. Não há transferência de recursos, não há dinheiro saindo da conta do governo para a conta de nenhum empresário, para a conta de nenhuma pessoa. Há simplesmente um contrato, uma geração de um empenho, né? Um documento formal, que ficou parado naquele momento ali. Se tivesse efetivado qualquer situação mediante claro sobrepreço, nós estaríamos incorrendo em clara prática de improbidade. Não é o caso. Então, toda uma polêmica está sendo gerada por algo que não foi sequer consumado. Outra situação, um deputado claramente resignado com o presidente da República por não ter dado atenção, por não ter dado carinho político para ele nos últimos tempos, foi lá na CPI tentando defender o próprio irmão, que era servidor de carreira, estava se sentindo pressionado, disse que um deputado havia conversado com o presidente, apontado como responsável, né,
pela pressão para assinatura deste contrato? Bom, quem tem que responder isso no primeiro momento é o próprio deputado e não o presidente. O presidente tem que responder sobre a acusação que foi feita, mas não sobre aquilo que ele trouxe diretamente. Só que quando o presidente da República perde o controle, depois de ser questionado, emparedado com os microfones da imprensa, aí ele perde a razão. Ele perde a legitimidade de quem age com a verdade, com a transparência, com a honestidade. O presidente da República, ele não age de uma maneira inteligente ao se portar naquele momento com a imprensa. Por mais indignado que tu possa estar, sendo um chefe de nação, tu tem, no mínimo, que agir com aquilo que o cargo entrega de responsabilidade, de encargos para a pessoa. Ele é muito então, nesse tosco, aspecto né? é que eu digo, ele é muito tosco. É muito tosco. Na verdade, aproveitando, José Silva, essa questão aí da política, o Fernando Albach, hoje na coluna dele do Jornal do Comércio, Começo de Conversa, ele revela um dado do Instituto Poder Data, segundo os quais a Câmara dos Deputados tem apenas 11% de aprovação da população e o Senado 9%. Isso traz, assim, isso naturalmente é um resultado de tudo aquilo que nós sabemos da classe política, claro, sempre ligando que as exceções existem e elas são maravilhosas. Aqui temos um deputado novo, deputado jovem, que tem ideias, que tem sonhos, que tem responsabilidade no cargo, e temos muitos deles, como o nosso companheiro aqui da bancada. Mas, na verdade, de um modo geral, a população não vê com bons olhos a atuação dos políticos. E eu me lembro, José Silva, que o Max Weber tem um livro chamado Ciência Política, Duas Vocações. Nesse livro ele faz uma análise da forma como os políticos agem no mundo inteiro. Ele fez uma análise, por exemplo, da Europa, sobretudo na Alemanha, na França e nos Estados Unidos. E ele chegou à conclusão do seguinte, que existem dois tipos de políticos. Um que vive da política e outro que vive para a política. Os que vivem da política são chamados por Max Weber de aqueles aproveitadores profissionais que usam a política para benefício próprio e do seu grupo. E aqueles que vivem para a política são aqueles que não veem a política como uma profissão, que são muito raros. Estes, eles vêm para redimir a sociedade, ou seja, fazer com que a sociedade alcance os seus objetivos, que a sociedade tenha aquilo que o Estado tem a obrigação de dar pelos impostos que a população paga, mas esses são muito raros na sociedade. Então, no Brasil, ainda muito mais raros são, porque nós vemos aí uma classe política que hoje está fazendo o que está fazendo com o presidente Bolsonaro, que nunca fez com os demais presidentes. Porque já se falou aqui que, na verdade, a classe política teve benefícios que foram negados pelo atual governo e que eram normais em governos anteriores. E isso provocou, não só na classe política, mas no meio de comunicação, no judiciário, enfim, na área sindical, em todas as grandes corporações, uma insatisfação com o governo. Então, por isso, esta guerra contra um governo que eu nunca vi igual, que se fez contra o Bolsonaro. Eu, por exemplo, nunca votei no Lula, mas eu sempre, quando o Lula assumiu, eu respeitei o governo Lula e até que o Lula fez muita coisa boa no começo, no primeiro governo, até que botou o pé pelas mãos. Então, agora se vê quem era o seu Lula lá de um começo, que fez promessa, que era isso, que era aquilo, que era o redentor da sociedade e deu o que deu. Então, o Bolsonaro, fora essas questões da área tosca dele, do trato público das coisas, ele está fazendo um governo que, para mim, me agrada. Ou seja, o Brasil precisa exatamente este norte econômico, certo. Liberdade e fazer com que o Brasil seja muito mais liberal. Fala, Valdir Bianchessi Júnior. Fala assim, 11% é o índice de aprovação 11%. Da Câmara Federal. Né? Câmara Federal. Porque o Legislativo Gaúcho tem um outro perfil, né? Sem dúvida. É incomparável, certo? Não, aquilo é uma ratoeira. Aquilo é um zoológico, na minha avaliação. Só para ter uma ideia, é o seguinte, né? Há 10 dias, pouco mais de 10 dias, foi votada aí uma modificação da lei de improbidade, que foi um avanço social importantíssimo, principalmente no combate à corrupção. E isso incomodava muito os políticos. É possível que tenha havido alguns excessos. Agora ela foi completamente descaracterizada. Projeto de lei de um deputado federal do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, aquilo que a sociedade podia contar como lei, no sentido de identificar e punir políticos que se utilizam da máquina para favores pessoais,
foi completamente podado. Né? E assim, o que é o mais sujo desse processo? Em 8 minutos, eles conseguiram aprovar a urgência na votação. Em apenas 8 minutos, no final da tarde de um determinado dia, me parece que foi dia 15 de junho, e foi votado no dia seguinte, com 408 votos favoráveis e 60 e poucos votos contrários. Isso é uma demonstração que quando é para se preservar, quando é para preservar os seus interesses pessoais e mesquinhos, a Câmara Federal trabalha. Quando é para aprovar as reformas tão necessárias ao desenvolvimento e ao crescimento do país, leva 1 ano para votar uma reforma, às vezes muito mais. Então é por isso, eu acho 11% muito, pelo que eles fazem e pela forma como eles conduzem. E o que mais me chamou a atenção, deputados da base aliada do governo votando a favor dessa modificação da lei de probidade. Um verdadeiro absurdo, é um retrocesso, mais uma vez, um desserviço que a Câmara Federal presta à sociedade brasileira, um desserviço contrário aos interesses da sociedade e a favor da corrupção. Muito bem, tranquilo. Tá bom, aqui os comentários hoje estão extremamente abalizados. Minha gente, vamos adiante. Vamos falar agora que o frio desceu total. Até neve pode pintar aqui no nosso estado, né? Já aqui em Santa Catarina já está chicoteando. E aqui na nossa serra, então, nas cidades mais altas, municípios mais altos, com certeza, dessa madrugada, etc. e tal. Mas eu estou falando da campanha do agasalho, governo do estado do Rio Grande do Sul, leia-se o governador Eduardo Leite. Minha gente, vamos abrir o coração, como é a marca do gaúcho. Quando eu digo gaúcho, gaúchas, né? Jovens, idosos, meia idade, não interessa, vamos tirar tudo que tem lá no seu closet, seu roupeiro, roupas de cama, calçados, etc. e tal, alimentos não perecíveis, tá? Para dar para essa gente aí que está precisando, está tiritando de frio, está sem um agasalho, sem um cobertor, sem uma roupa quente. Então te liga, faça a sua parte. Esse é um apelo do governo do estado do Rio Grande do Sul, leia-se governador Eduardo Leite, campanha do agasalho 2021, dá uma olhada. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos adiante. Não, eu estava falando aqui que outro dia esteve aqui a nossa primeira-dama do município, a Valéria. Dona Valéria, e o que ela estava dizendo? Tem pessoas que dão roupas até boas, mas aí o botão é muito bom, muito bacana, e eles arrancam os botões, tiram fora, cortam com a tesoura e dão daí. Aí tem que ir lá para umas senhoras nas vilas que são costureiras, que também ajudam essas pessoas que estão aí com essas deficiências de vestuários, tá? Para botar os botões aí que se compra aí nas lojas da cidade, botões simples. Mas, pô, está dando o casacão, o casaco, o suéter, não me interessa o quê. Diz que tira o zíper da calça jeans, por exemplo, uma calça. Mas peraí um pouquinho, daí, como é que as pessoas vão receber isso aí? Aí tem que ir para um concerto, olha toda a operação que tem, a logística para chegar lá nas pessoas que necessitam. Não tira o zíper. Ah, mas pelo amor de Deus, tem que dar roupa boa, minha gente. Não tem que dar... A roupa tá boa, vocês tiram os botões, tiram o zíper, tiram isso, aquilo. Ué, eu não entendi. E, lamentavelmente. Então dá roupa boa, como ela é. Você não precisa mais, já comprou outra. Tá bom, então dá uma roupa boa, não dá lixo. Tá bom? Então é isso aí que eu estava falando com os nossos companheiros aqui, quando estava rodando ainda esse VT da campanha do agasalho do governo do estado. Olha aqui, o Simers está aí, né? Preocupado sempre, né? Com a valorização e respeito aos médicos. O Simers destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos, além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores. O Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos
profissionais aos seus pacientes. Acompanhe as redes sociais e os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho dessa entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isso, em defesa da saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Vamos falar agora do Barranco, bombando, né? Vinho maravilhoso. Tem uma carta de vinhos lá, o Barranco, olha aqui, invejável. Preços compatíveis, hein? Porque tem restaurante aí que bota preço num vinho lá que para aí um pouquinho, bater a carteira. Tem que ser um preço legal, tá compreendendo? De acordo com o rótulo da qualidade do vinho. Então o Barranco está aí dando uma carteira de vinhos compatível com o preço, tá? Um preço absolutamente legal. E quem quiser o chopp, né? Maravilhosamente bem tirado, tá aí, ó. Olha que chopp. O inverno também se toma chopp, claro. Então, 51 anos no coração de todos nós gaúchos, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil, comandada pelo empresário Elson Furino. Barranquinho complexo, né? O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital dos gaúchos. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranquinho. Ambientes climatizados e também ao ar livre. Agora está difícil no ar livre com esse vento aí, né? Rengueando o Cusco, como se diz. Então, vamos adiante. Segue também, em função do frio, etc. e tal, a teleentrega segue em alta. Lá no Barranco, é o 51-3331-6172, no Barranquinho, hoje fechado, tá? Mas no Barranquinho, 51-30-28-23-10, o Barranquinho comandado ali pelo Léo Piscine, né? Então, te liga com Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro. O site é barranco.com.br. Vamos adiante, vamos falar agora, sabe de quem, minha gente? Vamos falar aqui do CCG. Grupo CCG, esse aí está dando um banho, né? Olha aqui, quem tem plano de saúde do CCG, minha gente, pode dizer que esse está com tudo de bom, porque o que o CCG aprontou de coisas maravilhosas para os seus conveniados, pessoa física, pessoa jurídica, em 2020 e já em 2021, com a inauguração do Hospital Humaniza, é uma coisa espetacular. Olha aqui, ó, eu tenho uma ótima novidade para vocês. Para marcar o ano do seu 30º aniversário, o CCG Saúde abre as portas do Hospital Humaniza na rua Ramiro Barcelos, 621, aqui na capital, Porto Alegre. Com estrutura completa para internações, cirurgias, centro de terapia intensiva, diagnósticos por imagens, diversos centros de especialidades médicas para consultas e exames. E em julho, agora, que já chegar no meio da semana agora, quinta-feira entramos em julho, vai abrir o pronto atendimento adulto, para urgências e emergências 24 horas. Quando precisar, o Hospital Humaniza estará pronto para receber você. CCG Saúde, há 30 anos cuidando da saúde de verdade. Silvio Lopes. José Silva, nós temos observado uma queda da taxa cambial aqui no Brasil, uma queda do dólar em relação ao real. Aliás, o real tem sido uma das 4 moedas do mundo a serem valorizadas neste ano. E há vários fatores, né, que acabam colaborando para a alta ou baixa do dólar, a questão da relação cambial do Brasil com o exterior. Mas uma delas, uma das mais importantes, é a entrada de dólares para o Brasil na forma de investimentos diretos. O que significa de investimento direto? Investimento que vem do exterior para ser colocado diretamente na área de produção, na área produtiva do país. Isso se dá em função, claro, das expectativas que o mercado financeiro internacional tem e que as grandes companhias internacionais têm da projeção de crescimento do país, que subiu aí em torno de 5,2% a 5,8% e poderemos ter até um crescimento este ano de 6%. Para vocês terem uma ideia, de janeiro até maio agora, segundo dados do Banco Central liberados nesta segunda-feira, o Brasil recebeu quase 23 bilhões de dólares nesses chamados investimentos diretos, que dizem muito bem daquilo que é a expectativa que o capital estrangeiro tem do crescimento e do vigor da economia brasileira. Por exemplo, hoje a Fiergs também liberou um dado, segundo os quais a taxa de crescimento da indústria gaúcha vem crescendo muito de janeiro para cá em comparação com o ano passado. Isso é muito bom, né, José Silva? Porque não só a área agropecuária, o segmento anterior, no meio e também posterior ao setor agropecuário gaúcho está crescendo, mas toda a economia gaúcha está acompanhando. É maravilha, são notícias boas. Meu deputado Marcos Vinícius de Almeida. E os números também no mercado financeiro não param também de crescer, o que mostra uma tendência, uma expectativa futura de melhoria na economia no conjunto do país. A Bolsa de Valores hoje fechou em 127 mil pontos. Imagina, se um dia a gente fosse pensar em algo semelhante a isso, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise como essa que a gente vive. Nós tínhamos um momento em 2015, 2016, que não
tinha nenhuma pandemia, nenhum vírus, né, chinês circulando pelo nosso país, não tínhamos nenhuma ameaça sanitária. Tão pouco empresas fechando, abrindo por pressões como essa. E o Brasil quase foi a derrocado por conta de um governo totalmente atrapalhado, inoperante, que foi o governo petista. E hoje, apesar de tudo, estamos vendo uma expectativa de retomada do crescimento. Quando o mercado financeiro chega num patamar como esse, é um sinal muito claro de que o futuro vai ser melhor. Maravilha. Marcos Vinícius. Valdir Bianchessi Júnior. É o casaco aqui, tá parecido. Para mim é uma honra ser confundido com o Márcio Vinícius. Mas o casaco tá parecido, eu acho que é isso aqui. Não, deputado, Valdir Bianchessi. Futuro. Mas eu concordo com o Marcos. E, assim, na sexta-feira até houve, e o próprio Silvio fala a questão do dólar, né? Houve um certo estremecimento no mercado financeiro por conta da divulgação da reforma tributária. Sim. Tá? Não foi bem recebida pela classe empresarial, principalmente na parte que tributa aos dividendos. Tá? Então, a Receita Federal justifica essa tributação dizendo o seguinte: a gente quer reduzir a tributação da pessoa jurídica e aí vamos aumentar a tributação da pessoa física. Tá? Então, tributando, não houve não foi bem recebido, mas hoje o mercado já deu uma melhorada, o dólar já baixou de novo e a Bolsa subiu levemente. Né? É importante dizer o seguinte, né? As pessoas imaginam que uma reforma tributária vai reduzir impostos. Tá? Isso não é uma realidade. O que a reforma tributária vai fazer é simplificar o sistema, que é o mais burocrático do planeta. É aqui que se gasta mais horas para se dar conta das necessidades de pagamento dos tributos e dos impostos pelas empresas. Então, 5 meses. 5 meses, precisamente, de trabalho de uma pessoa de classe média. 5 meses de trabalho para se pagar impostos. Isso, a parte, digamos assim, o valor do tributo, certo? Agora, o que eu te digo é o seguinte, aqui no Brasil, no que diz respeito às empresas, a burocracia para dar conta da necessidade, né, que o governo exige do ponto de vista de informações é um absurdo. Então, a reforma tributária ela vem nesse sentido. O que vai possibilitar a redução efetiva dos impostos, se é que isso vai acontecer, é a reforma administrativa. Por quê? Porque é o peso do Estado. Não vamos imaginar que o Estado, de uma hora para outra, vai conseguir reduzir a carga tributária ou o valor gerado de impostos de forma mágica. Isso não existe. Ele tem que reduzir o peso do Estado para conseguir, a partir daí, então, reduzir os impostos. Então, não esperemos que isso vai acontecer agora. O que vai acontecer, eu espero que de fato aconteça, e o ministro Paulo Guedes tem sistematicamente dito isso, que é o seguinte: vamos reduzir a burocracia, né? Vamos simplificar o sistema. Nenhum governo vai fazer uma reforma tributária para perder dinheiro. Agora, é importante que tu colocasse, não só o Marcos Vinícius, como tu, Bianchessi, é o seguinte, que o Brasil precisa de uma reforma fiscal. A reforma fiscal é muito mais ampla do que a tributária. Tu colocaste, Bianchessi, o seguinte, a administrativa. Uma reforma fiscal, ela tem o olho também na administrativa, porque ela faz a dimensão, provoca o dimensionamento do tamanho do Estado. Quando você tem, do ponto de vista fiscal e administrativo, o tamanho do Estado que você quer, aí sim você vai na reforma tributária, na questão tributária, para saber como é que esse jogo vai ser dado na alimentação da máquina pública através da arrecadação de impostos. Aí sim tem a reforma tributária. Mas nenhum país, nenhum Estado, nenhum governo faz reforma tributária para reduzir seus ganhos. E principalmente no Brasil, né, José Silva? Mas que aqui a coisa está difícil mesmo. É verdade. Vamos falar do Badesul, minha gente. Olha aqui, o Badesul é sustentáculo da economia, do desenvolvimento, do progresso, especialmente do desenvolvimento. Progresso, desenvolvimento são palavras assim exatamente juntas, né? Então, olha aqui, ó, há mais de 20 anos o Badesul dá valor para quem empreende e produz. Esse é o papel do Badesul. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer, oportunidades para todos os tamanhos de empresas, como agronegócios e também empresas públicas. Empreende, investe e trabalha para o absoluto desenvolvimento e crescimento, tá, da dimensão do Estado gaúcho. Dá uma olhada na mensagem do Badesul. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso Estado.
É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Vamos adiante então? Tá, vamos falar do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional. Por que ele é referência nacional? Pela sua estatura, desempenho, gestão, etc. e tal. E tudo aquilo que ele projeta para todos que se amparam nos cursos, né, nas situações todas dos programas de aprendizagem, por exemplo, que o CIE coloca à disposição, especialmente dos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades, ok? Então é assim, investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Muito bem. Maravilha. Ao vivo e a cores para todo o Brasil, para o planeta. Sempre faz um pouquinho. Está empolgado, está empolgado. Estou empolgado com o Thiago Nunes. Não é fácil. Mas, enfim, minha gente, Canoas, aqui ao nosso lado, a nossa querida vizinha Canoas, o município pujante de Canoas, né, que está aí virando, acho, uns 400 mil habitantes, olha só, com desempenho habitacional na construção civil, né, nas empresas, nas indústrias, né, tem um grande shopping lá, supermercado Zafari bombando por lá, CCG Saúde nasceu lá, nasceu em Canoas, CCG. Então, olha aqui, minha gente, 82 anos está comemorando o município de Canoas, de sua emancipação. O prefeito Jair Jorge elaborou um programa, né, não de festividades, mas de acontecimentos para sinalizar os 82 anos de emancipação de Canoas. Esse município aqui ao nosso lado, que cresce a passos larguíssimos, né, especialmente com a gestão de Jair Jorge, seu prefeito, várias vezes. Então, os cumprimentos ao prefeito Jair Jorge, seu secretariado, os colaboradores da Prefeitura Municipal de Canoas, a população canoense, todos aqueles que têm seus negócios em Canoas, indústria, comércio, etc. e tal. Os parabéns aqui do programa Atividade, tá? E só coisa boa e crescer cada vez mais é a nossa, né, nosso objetivo de que esse município, né, cresça cada vez mais, que é bom para os canoenses, evidentemente, e bom para nós aqui de que moramos em Porto Alegre, ter um município tão promissor como Canoas, tá? Então vamos ver a mensagem aí da Prefeitura de Canoas, sinalizando os 82 anos de sua emancipação. Dá uma olhada. Uma jovem de 82 anos. Sim, uma cidade com essa idade é ainda uma guria. Tem gente que é mais velha do que a cidade. E tem quem acabou de nascer. Para todos, Canoas estende sua mão. Chegamos até aqui juntos e já somos a segunda cidade em desenvolvimento econômico no Brasil. Canoas, 82 anos. Juntos, trabalhando para um futuro melhor. Prefeitura de Canoas. Parabéns mais uma vez, então, à comunidade canoense, né? Esse município que é tão simpático para todos nós aqui de Porto Alegre, né? Nós temos uma relação muito estreita, né? Porto Alegre, Canoas, Canoas, Porto Alegre. Somos bons vizinhos. Muito bem. Fala, Silva. Administrada hoje por um colega nosso, o jornalista Jair Jorge. Jair Jorge, que começou comigo lá na TVE, nos começos dos anos 80. Jair Soares era o governador do Estado. Mas, já se eu falasse agora no Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho extraordinário, né, na preparação dos nossos jovens,
E hoje o Centro de Integração Empresa e Escola do Estado está preocupado com a qualificação desses jovens muito mais agora depois da pandemia. Por exemplo, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, anunciou que neste ano, em relação ao ano passado, mais de 1,5 milhão de pessoas deixaram de procurar emprego porque não se ajeitam mais no mercado de trabalho, não tem como se enquadrar nas novas exigências do mercado de trabalho. Isso representa mais ou menos 5.900.000 pessoas. E o PNAD diz que essas pessoas são as chamadas desalentadas. Elas não estão mais com alento de procurar emprego. Na verdade, eu acho que os institutos de pesquisa têm que agora se aprofundar muito na questão do perfil dessas pessoas. Muitos desses, né, Bianchesi Sim. E Marcos Vinícius, José Silvas, muitas dessas pessoas que perderam os empregos, hoje elas não estão mais procurando emprego porque elas criaram suas empresas. Por exemplo, assim, mais de 2.700.000 novas MEIs, micro e pequenas empresas, foram criadas no Brasil. Ou seja, muita gente não está procurando emprego porque ela está colocada, de certa maneira, ou por necessidade ou por opção, numa outra forma de trabalho. Então, é preciso que também os institutos de pesquisa se atualizem no sentido de ter realmente esta percepção nova do mercado de trabalho. O mercado de trabalho nunca mais vai ser o mesmo. Quer dizer, nós mudamos a forma de nos relacionarmos entre nós, na família e no emprego também. Hoje, em muitos bancos, por exemplo, o Bradesco está fechando mais de 1.000 agências. Aqui em Porto Alegre, outro dia estava conversando com um corretor de imóveis, Marcos Vinícius. Ele me disse que o maior número de prédios que estão sendo desocupados são de antigas agências bancárias. Ou seja, os bancos estão se remodelando e se reestruturando para essa nova realidade. Eu tenho, inclusive, uma filha que trabalha em banco e o banco já comunicou, a partir de agora ela vai continuar fazendo home office. E isso acontece em vários segmentos, mas principalmente na área bancária. É isso, Valdir? O senhor, como empresário, como é que vê essa modificação nesse quadro aí de agências, enxugamento, etc. e tal? Em realidade, isso é previsto já há 20 anos, que muitas das profissões elas iriam deixar de existir ao longo do tempo e que as pessoas deveriam se qualificar cada vez mais e muito na área de tecnologia. Por exemplo, nós estamos falando aqui na semana passada com o prefeito a profissão de cobrador de ônibus. O prefeito até disse que vai fazer um trabalho agora no sentido de qualificar esses profissionais que estão nas empresas aqui de Porto Alegre, no sentido de tentar dar uma outra profissão para que eles possam se adaptar ao longo do tempo. É uma profissão que vai deixar de existir. A profissão de motorista vai deixar de existir também, porque os carros serão autônomos. Já existem carros autônomos rodando no planeta. É uma questão de tempo. Então, apenas esses exemplos. Então, o que o Silvio traz? Eu concordo que muitas das pessoas criaram seus próprios negócios, até por força da necessidade. Entretanto, é inequívoco que nós temos que investir em qualificação, educação e qualificação. O fato é que nós teremos, ao longo do tempo, muito mais gente buscando emprego do que vagas para essas pessoas. Eu estive contatando recentemente uma pessoa do Cine que me disse, aqui de Porto Alegre, as pessoas buscam emprego. Nós temos empregos disponíveis que não são ocupados por falta de qualificação das pessoas. Exatamente, Aqui em Porto Alegre. Né? Então, é aquilo, quer dizer, e esse funil vai fechar cada vez mais. Tá? Isso é uma tendência natural. Eu concordo contigo que tem que qualificar melhor essa questão, como é que é o termo que eles usam? Desalentados. Os desalentados, saber quem são os desalentados. Agora, é fato que as pessoas não se qualificaram ao longo do tempo, não se prepararam, e, por consequência, vão ter cada vez mais dificuldade. E esse é um papel importante que o CIEE realiza. O CIEE tem uma história maravilhosa, porque tem vários amigos profissionais hoje, em grandes empresas, que foram nascidos, criados, né, nessa qualificação que o CIEE faz. E a preocupação deles é exatamente isso, pelo que eu vi hoje o presidente do CIEE dizendo, que é justamente eles estão detectando esta necessidade cada vez maior de qualificar ou requalificar o jovem, dando uma nova forma, um novo redirecionamento nesta relação profissional de trabalho entre o jovem e a empresa que o vai contratar. Eu dei até o exemplo, desculpa, Silvio, aqui na semana passada, a General Motors aqui em Gravataí está contratando gente, tá? Nesse momento. Tá? Estão buscando profissionais. Agora, sem dúvida, tem que haver um mínimo de qualificação, de preparo, de nível, digamos assim, de estudo, para poder acessar essas vagas. Muito bem, vamos falar da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre.
na defesa dos interesses dos associados e também preocupadíssima com a pandemia, com a Covid-19. Olha a mensagem da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, que é presidida pelo grande empresário Írio Piva. A pandemia ainda não terminou, tá bom? Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. Prestem atenção. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte. Use máscara, evite aglomerações e higienize suas mãos com álcool em gel. Regularmente, tá? Porque tem gente que álcool em gel, quando chega num comércio, alguma coisa, é uma vez por dia. Para com isso. Você tem que ter aí, né, andando na mochila, no carro, etc. e tal, em casa, onde estiver, muito álcool em gel. É extremamente importante. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos, uma campanha da CDL Porto Alegre. Então, te liga aí, faça a sua parte, tá, minha gente? E o Grupo Zafari está aí com aquela campanha institucional que está chegando lá, né? Porque cada vez mais a gente pode fazer isso quando está no seio familiar, né? Dizer que a vida acontece quando a gente se encontra. Mas, por incrível que pareça, ainda tem pessoas que estão distantes, mesmo os familiares, com esse momento melhor que estamos convivendo em tempos de pandemia de Covid-19. Mas faça a sua parte. E quanto mais você respeitar os métodos, as orientações dos infectologistas, decretos, etc. e tal, mais rápido nós chegaremos lá. A vida acontece quando a gente se encontra. É uma campanha do Grupo Zafari, 86 anos. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Vamos falar aqui da Impressul, né? Impressul, uma das maiores empresas do sul da América, aqui do sul do Brasil, do Mercosul, no segmento gráfico. É tecnologia de ponta, o que há de mais moderno em parque gráfico, nós temos aqui em Porto Alegre, da Impressul. Comprando briga com o impossível. Olha só, a maior tecnologia do Sul, do segmento gráfico, estamos aí com Impressul, tá bom? Atendimento dinâmico para agências de publicidade, especialmente, agências de publicidade trabalham muito com velocidade, tá? Logística, né? Precisa de um trabalho, uma peça, tem que ser produzida, a Impressul faz. 24 horas, está aí de plantão, atendendo todas as necessidades, por exemplo, de agências de publicidade, por exemplo. Qualquer material gráfico, comunicação visual, tudo com Impressul, comprando briga com o impossível. Olha aqui, tem banner, criação, personalização, acabamentos, laminação, entre outros, impressões offset, tá? Tratamento de imagem, tudo isso aí, ó, materiais de qualidade, atendimento personalizado. Telefones Impressul, minha gente, 51 3334 1010 e também o 51 98 175 3272. O e-mail contato@impressul.com.br e o site impressul.com.br. Impressul, comprando briga com o impossível. É um negócio fantástico o que projeta no seu atendimento e logística para os seus clientes a Impressul. Muito bem. Márcio Vinícius Almeida, tem alguma novidade da nossa Assembleia Legislativa? Bom, senhores, amanhã tem uma pauta que vai realmente causar grande repercussão Sim. na sociedade inteira, né? E eu espero que seja compreendido como uma repercussão positiva, haja vista a necessidade de produção, geração de riquezas e principalmente de sustento da população no modo geral, né? Sustento, inclusive, abastecimento. A Assembleia Legislativa está recepcionando uma norma através do projeto de lei, o PL 260, que nada é diferente daquilo que já foi regulamentado em outros estados e que a norma federal apresenta, que é a possibilidade de importar defensivos agrícolas a partir da autorização da Anvisa, mesmo que esses defensivos não tenham sido ainda aprovados no seu órgão sanitário de origem, do país de origem. Ou seja, se os Estados Unidos definiu lá que determinado produto agrícola
pode ser ingresso no mercado e ele necessariamente não passou pela análise da agência de saúde deles, mas da agência de saúde brasileira ele foi aprovado, foi avalizado, a gente poderia recepcionar esses defensivos agrícolas e conseguir, assim, aplicar na produção local. Eu estou dando um exemplo bem simples, assim, né? Bem simplório, mas o foco é isso que está se buscando. Tem um grupo aí que já está organizando protestos, manifestos, entendendo que estaria se abrindo portas, né, para importação de agrotóxicos que causariam a morte, trariam novas doenças e inviabilizariam, inclusive, a economia brasileira, o que é, na nossa avaliação, né, algo extremamente lamentável, porque não me parece nem de longe que seja algo parecido com isso. Da mesma maneira, né, a Assembleia Legislativa está pautando nessa semana um outro projeto que já está gerando muita polêmica, que parece assim incompreensível que nós tenhamos até os dias de hoje. Talvez os colegas aqui nem sabem, mas a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul proíbe que as unidades de conservação do Estado, os parques, como o Parque de Itapuã, o de Itapeva, lá em Torres, sejam administrados ou concedidos para iniciativa privada. Ou seja, se a gente quiser fazer lá uma concessão para trazer uma empresa para explorar sustentavelmente um parque como esse, aqui no Rio Grande do Sul há uma vedação constitucional. Já tínhamos uma vedação constitucional que impediu o Estado de fazer a privatização, a alienação das suas empresas estatais. E tínhamos uma vedação constitucional que impediu o Estado de compartilhar, através de parceria público-privada, esses espaços que em outros países e até em outros estados já são administrados com o apoio da iniciativa privada, né? Trazendo riqueza, gerando renda, sem necessariamente o Estado se tornar esse mastodonte, esse gigante que quer fazer de tudo e de tudo um pouco. Então, esses dois projetos entram na pauta amanhã, vai ser uma grande discussão, né? E uma discussão que ela às vezes até perde a racionalidade, porque quando começam a entrar alguns movimentos ambientalistas, carregados também de carga ideológica, eles acabam dissimulando, né? Distorcendo as ideias daquilo que nós entendemos como necessário ao desenvolvimento. Muito bem. O que tu me diz, Valdir? Acho que a Assembleia Legislativa no Estado do Rio Grande do Sul ela é um exemplo de atuação parlamentar, né? Independente, obviamente, que existem internamente, a gente vê alguns partidos ideologicamente, muitas vezes, jogando contra determinadas situações, mas, na média, assim, é um grupo de deputados muito qualificados, né? que enxergam o bem e o futuro, né, do Estado quando tomam qualquer decisão ou quando fazem, né, definem certos votos. Né? Eu vou dizer o seguinte, Marcos, essa questão dos defensivos agrícolas é uma questão que eu desconheço, assim, né? Às vezes me assusta um pouco, certo? Porque talvez por não ter o conhecimento técnico necessário, né? Mas eu tenho a certeza que vocês devem ter analisado essa situação assim com bastante profundidade e que a decisão a ser tomada é aquela que vai beneficiar os produtores rurais, né? Sem esquecer que a locomotiva do nosso Estado é a produção, né, agrícola, tá? É o setor primário. Então, eu tenho certeza que vocês devem ter tomado esse cuidado de fazer essa análise com bastante profundidade e espero que o melhor para o Estado seja votado amanhã na Assembleia. Até porque, né, esses projetos aí, sobretudo da exploração turística, desses pontos, como o Marcos Vinícius citou aí, da Itaimbezinho, enfim, são fundamentais hoje. Eu imagino, viu, Marcos Vinícius, que lá atrás, porque, na verdade, na década de 60, por exemplo, que foi em 88 que a Constituição do Rio Grande do Sul foi feita a reboque da Constituição Federal. Mas ainda existia naquela época, na década de 80, ainda persistia a ideia de que o governo poderia tudo, que o governo teria recursos para criar empresas públicas e administrar essas coisas. Mas hoje se vê que a iniciativa privada tem muito mais digamos, expertise nessas questões e faz muito melhor do que uma empresa pública. É por isso que nós estamos perdendo tempo e perdendo dinheiro e perdendo investimentos com a manutenção dessas coisas. Por isso que esperamos que os deputados e a sociedade, de certa maneira, né, apoiem esse tipo de alteração que será muito bem-vinda para o Rio Grande do Sul. Só para entrar na mesma deixa, assim, né, hoje nós tivemos uma decisão importante no STF,
e foi do Lewandowski, do ministro Lewandowski. Foi autorizada agora oficialmente a entrega da CE Distribuição para a empresa que arrematou, a empresa Equatorial. E a previsão agora é de entrega da gestão dessa parte da companhia até o final do mês de julho. Tem uma previsão já também de que o leilão da CE Transmissão aconteça no dia 16 do próximo mês, o que é algo também que vai ser muito importante para o enxugamento do tamanho do Estado, na busca da eficiência. A Equatorial, pela sua capacidade de endividamento e a sua própria atuação privada, ela acredita que em torno de 2 anos, ela vai conseguir reduzir de 3 bilhões a dívida que herda para 1,5 bilhão. E isso por conta da capacidade econômica da área administrada pela CE. Diferente das outras concessionárias de energia, a CE administra a maior parte do PIB do Rio Grande do Sul. Pegar a região metropolitana e gerir aqui, ela tem uma média de uma renda per capita nas famílias de R$ 1.800. Isso significa, nós tínhamos aqui dentro do Estado uma empresa totalmente incapaz de atender às necessidades de uma parte, talvez a parte mais rica da população do Estado. Um verdadeiro elefante branco. A empresa privada assumindo, ela já tem traçado isso bem objetivamente. Ela vai conseguir em 2 anos, no máximo 2 anos, reduzir a metade do valor, quitar metade das dívidas, né? Reduzir esse passivo e ampliar os investimentos. Então, uma coisa está totalmente atrelada à outra, né? Então, o que se espera é a continuidade desse processo, né, de desestatização da CE. Eu peço aí também, aí já faço um apelo aos amigos, aos colegas do PDT, né, que entraram com a ação tentando inviabilizar a venda da CE, tentaram depois com a ação inviabilizar a entrega da CE à empresa que ganhou, que não tentem fazer o mesmo com relação ao leilão que vai acontecer no dia 16 de julho. Não atrasem o desenvolvimento do Estado, não prejudiquem o Estado, né, não protelem a recuperação do Rio Grande do Sul. Tudo bem. Vamos falar agora de frutos do mar, tá, minha gente? Vamos falar mais precisamente do mar na mesa. Mar na mesa. É um negócio fantástico, né? Eu estou falando do Chihuahua. Tá aí, o mar na mesa, Chihuahua. Onde é que fica o Chihuahua, essa maravilha de frutos do mar? A melhor cozinha de frutos do mar, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Teixeira Mendes, famosa ali, né? Tem a Homem Company na esquina com a Nilo, entra à direita, em seguidinha está chegando no Chihuahua. Estacionamento tranquilo, segurança absoluta, só coisa boa. Tem teleentrega lá no Chihuahua também, tá? Que é o 51 31 05 67 67. Teleentrega Chihuahua. 51 31 05 67 67. Só coisa boa. Site chihuahua.com.br. Então, olha aqui, o que você vai pedir por lá? É um cardápio invejável, né? Um peixe à romana, por exemplo, uma maionese de camarão, um bacalhau às natas, um camarão adorê, uma casquinha de siri, minha gente, muqueca de peixe, só maravilhas. Então, te liga em Chihuahua, o mar na mesa. Olha aqui, ó, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Isso é Chihuahua, Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Desceu Anilo Peçanha, entrou na Teixeira Mendes, segunda quadra, chegou no Chihuahua, o mar na mesa. Então te liga que é só coisa boa, maravilhas. Vamos falar da ADC Construtora, que está comemorando nesse mês de junho 2 anos. ADC Construtora, onde o prazo dos seus trabalhos da ADC, isso aí é uma filosofia da empresa, tá? Cumprir prazos. Reforma e construção passa por aí. ADC Construtora. Tá aí o telefone no seu monitor, tá aí, ó. O 51 21 60 49 32. Construções e reformas, ADC Construtora. Especializada, então, como eu digo, em construções e reformas e com esse diferencial, cumprindo absolutamente os prazos estabelecidos com seus clientes. Atende toda a região do sul do Brasil, levando profissionalismo, qualidade, transparência e, acima de tudo, humildade. Os telefones aí no seu monitor. Também tem um celular, que é o 51 99 568 2252. O Instagram, @construtora.adc. Isso aí é onde você está, então, fazendo um negócio maravilhoso, porque prazo hoje, tem muita gente que arrepia, Silvio Lopes, Valdir Bianchessi e Marcos Vinícius, porque, não vou fazer um quebra-quebra na minha casa, no meu apartamento, porque o que vai acontecer?
Aí o cara começa, não termina, não começa, veio hoje, não veio, pega 5 frentes de trabalho, acaba não atendendo, né, de maneira satisfatória os seus clientes e nenhuma, porque começa a pegar muito serviço. Essa empresa, ela tem esse diferencial. Ela pega e estabelece um prazo contigo, seu apartamento vai ficar pronto em tanto tempo. Está aqui o projeto do arquiteto, de interiores, uma reforma, uma construção, sai do chão também, alicerce, e aí a coisa funciona. Aí tu tem dia tal, de mês tal, claro, só se chover, é uma situação muito especial para atrasar um pouquinho uma obra dessa aí, entende? Em função de tempo, climatização, essa coisa. Mas é uma empresa que honra os prazos estabelecidos com seus clientes, que é uma tranquilidade, né? Vamos combinar. É uma raridade no mercado, né? É uma raridade no mercado. Valdir Bianchessi Júnior, empresário. Pois é, o Marcos trouxe a questão da votação na Assembleia, né, que seguramente deve beneficiar o produtor gaúcho. E está circulando uma notícia na internet, que eu não sei se é verdadeiro ou não, que iniciou hoje o racionamento de carne na Argentina. Então existe agora um limite, pode ser consumido, comprado pelos argentinos no mercado, né? E como já foi dito, eu disse aqui um tempo atrás, assim, esse governo do Fernandes, né, ele começa uma cartilha que nós já vimos em outro país sul-americano recentemente e com efeitos catastróficos, né, que foi a Venezuela. Então ele começa a gerar intervenções no mercado, né, e o mercado se autorregula, né, normalmente, agora num país socialista ou com essa ideologia, ele começa a fazer pequenas intervenções que vão limitando o papel do mercado e a capacidade do mercado de atender a sociedade, né? Então, eu acho mais uma notícia ruim, se verdadeira, mais uma notícia ruim, e que confirma a nossa expectativa negativa de termos, em algum momento próximo, a Argentina com gravíssimos problemas, além dos que já tem. Aliás, essa informação eu acho que ela tem fundamento, porque eu sou lá de Uruguaiana, o pessoal já sabe que eu tenho muitas vezes falado, e lá em Uruguaiana meus amigos estão dizendo que são proibidos de comprar carne na Argentina, desde a semana passada. Ou seja, esta proibição talvez seja já uma reação do mercado lá, ou do governo de lá, de impedir que saia uma produção cada vez menor e, portanto, já insatisfeita de atender até o mercado argentino. Isso é muito grave. Muito bem. Como é que está o nosso amigo vereador lá de Camaquã? Perdi. Está bem, está fazendo um bom barulho lá na Câmara Municipal. Está fazendo um jovem talentoso. Já vi que vai fazer muito pelo município de Camaquã, pela comunidade que o elegeu, né, como vereador. Tem uma pergunta aqui para o Marcos Vinícius. Pergunta ao deputado Marcos Vinícius de Almeida, e também tem o comentarista aí do Atividade, que já foi presidente da FAMURS, quando é que troca o comando, uma vez que já foi eleito um novo presidente? Uma boa pergunta, Silvio. Eu não tenho a certeza da data. Geralmente, a troca da presidência acontecia antes do final do mês de junho de cada ano. Não conheço, não sei o que aconteceu de discussões, mas acredito que já passou do prazo. Talvez vai ser agora, na próxima semana. Estatutário, vamos mas assim nós dizer. não temos eu não tenho pelo menos uma informação da data da substituição. Sim, legal. Mas já foi feita a eleição, inclusive o atual novo presidente será o Eduardo Bonotto, prefeito de São Borja, e há uma expectativa aí também de muita gente pela condução do Bonotto, né? Esse é um prefeito do Partido Progressista? É um prefeito do Partido Progressista, um colega nosso. Falando em Partido Progressista, é um das siglas partidárias que mais prefeitos tem no Rio Grande do Sul. Quando é que pretende botar? Agora temos o senador Heinz, que está fardado de candidato, e é o candidato do Partido Progressista. Mas será que desta vez faz uma boa campanha em 2022? As chances para eleger-se são cristalinas? Olha só, no que depender da bancada estadual do Partido Progressista e da bancada federal, o Heinz é o candidato. Ele é o nosso candidato. Nós já, inclusive, externamos isso através de um documento público da bancada no início do mês de junho, e isso depois teve, né, como reflexo a adesão dos movimentos internos do partido. O Partido Comunista é um partido que tem uma base muito bem estruturada no interior, são mais de 140 prefeitos, mais de 130 vices e mais de 1.300 vereadores espalhados pelo estado. São poucos os municípios que nós não temos pelo menos um vereador, o que significa dizer que são
poucos ou raros os municípios que não terá uma base estruturada para uma campanha eleitoral quando ela acontecer. O que nós temos também organizado nesse momento, né, no partido, nesse momento agora, é a construção, né, formal de uma proposta inicial, que seria um plano de governo. Né? Agora começa o movimento de pré-campanha, não se pede voto, não se faz isso, mas se estrutura. Se tu queres administrar o Estado, tu tem que ter uma base, um projeto para trabalhar. E é isso que o senador Luiz Carlos está fazendo agora, ouvindo algumas pessoas, se posicionando nesse sentido. Então, o partido terá, sim, candidato ao governo em 2022. E desenhando um projeto de gestão, de proposta, para o eleitorado, evidentemente. Até porque muitas das ações, né, são consequência de um trabalho que foi interrompido quando a governadora Ieda não foi reeleita. Eu falo disso porque nós tivemos uma tragédia, que foi, na minha avaliação, né, a eleição do Olívio Dutra, que interrompeu um trabalho de desenvolvimento que estava sendo feito pelo Antônio Brito naquele momento, um governo, podemos dizer assim, à frente do seu tempo, provocando a desestatização de empresas, provocando parceria público-privada, coisa que não se via até então em outras partes do país. Foi interrompido por um governo altamente estatizante, que foi o governo Olívio Dutra, e trouxe reflexos não só com a polarização política, com animosidades, né, que afetaram o desenvolvimento do Estado. O governo Rigoto teve como mérito, né, principal apaziguar os ânimos no Rio Grande do Sul e atenuar as rivalidades. O governo Ieda, sim, foi um governo altamente focado na gestão, em entregas. Foi o primeiro governo, pós-governo Brito, que conseguiu chegar no chamado déficit zero, equiparar receitas com despesas e gastar dentro dos limites. Mas foi um governo que foi muito desastroso, no sentido de se comunicar mal, se posicionar mal e dialogar mal, inclusive, com a própria base. Consequência, o Tarso entrou naquela onda do alinhamento das estrelas e a gente viu o que viu. Agora, o governo Sartori, né, a partir do segundo ano do governo Sartori, houve toda uma reestruturação, houve um alinhamento de ideias, né, não de estrelas, de ideias, de objetivos, e o Estado do Rio Grande do Sul foi, aos poucos, mostrando seus resultados. O governador Leite deu sequência ao trabalho do governador Sartori, ajustando alguns pontos, nunca escondeu o governador o desejo de seguir fazendo o que era necessário, e nós não podemos, de modo algum, ter uma interrupção nesse processo. Quando a gente fala que está buscando a construção de um plano de governo, de uma base para o trabalho, é uma base que respeite todas as conquistas históricas do Estado, mas as conquistas recentes. Essas que estão colocando a casa em ordem e que não podem retroceder de modo algum. Eu acho que o último governador que o PP teve no Estado, José Silva, foi o Jair Soares. Jair Soares. Em 83 ele assumiu. É verdade, é verdade. E depois mudou de partido. É, PFL. PFL. Ieda era PSDB. Jair de Oliveira Soares. E o PSDB que não tem candidato aí, né? Oi? O PSDB que não tem candidato ainda. Ainda não. Ainda não. E o governador Leite não é candidato à reeleição. Mas já disse então... aqui o presidente do Estado aqui, o Lucas Redega, já disse que ele, na avaliação dele, vai ter candidato, sim. Acho que tem que ter. Vamos ver, assim, rapidamente, assim, sintetizando, o que tu acha do senador Reis aí? Desponta como um forte candidato? Silva, o senador Reis, na minha avaliação, é um senador que trabalha, um senador sério, responsável. Ele é um camarada que me passa, assim, credibilidade, que não existe em outros senadores, né? Então, eu acho que dos senadores que temos lá, o único é o Luiz Carlos Reis, que é o senador mais sério, mais competente, aquele que realmente trabalha para o Rio Grande do Sul. Agora, ser governador, ter essa proposta e ter essa empatia, que eu acho que não me parece muito característico do senador Reis, ele é muito da cozinha, de trabalhar atrás, do que na frente dos holofotes. Mas trabalhando, quem sabe o PP possa fazer dele um candidato com grande chance até de ser governador. Valdir Bianchessi Júnior. Eu vejo o senador muito forte aí no interior do Estado, né? Até junto ao agronegócio. Agora, eu não sei, assim, para mim, eu não sou especialista em política, né? Tenho um deputado aqui, mas assim, ó, se polarizar no Rio Grande do Sul, quer dizer, vem o Onyx Lorenzoni, meio que... atropelando aí. Aí, não sei quem vem do outro lado, né? Cria dois polos novamente aqui no Estado também, e o negócio aí vai pegar fogo para o pessoal mais de centro, né? Mas talvez o senador Reis seja
uma via alternativa, né? O Onyx Lorenzoni pode se estabelecer como um candidato forte também, porque está ligado ao presidente Bolsonaro, ao ministro do governo federal, quer dizer, está trabalhando, então começa aí a aparecerem, né, os potenciais candidatos, né? Heinz, Onyx e tal, e por aí vamos. Falei com ele vamos ver ontem. o que o PSDB daqui a pouco apresenta. Né? Falei com ele ontem e ele prometeu vir no programa, o Onyx Lorenzoni. Hein? O Onyx Lorenzoni me garantiu ontem que vai vir no programa. Ah, muito bem, tá bom, está à disposição aqui. Agora, eu não vejo na esquerda o Heinz também está mais ou menos sendo agendado e por aí vamos. Muito bem, vamos então falar agora, sabe de quem, minha gente? De Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. 3 lojas padrão, tá? 3 lojas padrão, estacionamento, segurança, atendimento nas 3 lojas de primeira grandeza, só de gente que entende de vinhos, grandes rótulos. Lá na Vinhos do Mundo você encontra, né, combos, descontos de 15%, 25%, 35% em grandes rótulos, tá? Não é vinho passagu, é vinho coisa boa para degustar nessa estação de inverno, com comidas maravilhosas que a estação oferece também, né? Então, isso tudo é Vinhos do Mundo Importadora. Telefone 51 3012 8090, o site é vinhosdomundo.com.br. Você faz um tour pelo mundo, porque no Vinhos do Mundo tem vinhos de todas as nacionalidades, tá bom? Então, te liga em Vinhos do Mundo Importadora, eu vou mostrar para vocês a fachada das 3 lojas que tem um atendimento singular, estacionamento, segurança e atendimento de primeira grandeza. Paga tudo no cartão de crédito, tá bom? E se a compra é um pouquinho pesada, a Vinhos do Mundo leva sem nenhum ônus no seu domicílio. Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. Daí nós vamos para Alameda Alípio César, 203, no bairro Boa Vista. Mesmas condições. Aí nós vamos lá para o Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, está aí a mesma loja, mesmo padrão de coloração, né? Essas lojas encantam, né? Pela sua apresentação, o seu visual, né? Que encantam já quem está chegando em Vinhos do Mundo e fazendo baitas aquisições de vinhos maravilhosos, delicatessen também tem coisa muito boa por lá, e acessórios para o seu bar, sua adega, tá bom? Vinhos do Mundo Importadora, o site é vinhosdomundo.com.br, o telefone mais uma vez, 51 3012 8090, tudo no cartão de crédito, os cartões, parcelamento bondoso, tá? Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. E a Elevato está aí, né, minha gente? A Elevato está aí bombando, né? Crescendo cada vez mais, agora vai estabelecer um centro de distribuição com grande investimento para qualificar cada vez mais a sua rede de lojas e o atendimento à sua grande clientela, né? A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones da Matriz, 51 31 03 9493 e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site é elevato.com.br. Dá uma olhadinha na mensagem que passa a rede de lojas Elevato. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato, você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, vamos adiante. Olha aqui, vamos falar do Di Paolo, tá? A maior galeteria do planeta. Se bem que o planeta não tem tantas galeterias, porque ninguém conhece o que é o sabor de um galeto al primo canto. Então está aí o Di Paolo mostrando sua competência em São Paulo, aqui em Santa Catarina, né? Espetáculo, né? Recanto Maestro, por exemplo, tem uma galeteria do Paulo Jeremia, o Di Paolo, que está sempre bombando, lotada, né? Di Paolo, olha aqui, ó.
vou dizer para vocês o que vocês podem fazer por lá. Por exemplo, a Di Paolo está de cara nova, né? Eu já falei disso aqui. A mudança na identidade visual reforça a ligação com a culinária da Serra Gaúcha. Comida autêntica com essência artesanal que mexe com sentimentos, resgata lembranças e cria novas memórias. Pratos com toque caseiro, da nona, feitos para saborear com a alma. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. Olha, Recanto Maestro vale a pena conhecer. É pertinho, 30 quilômetros antes de Santa Maria, vale a pena, hein? É um mundo à parte o Recanto Maestro, ali exatamente 30 quilômetros antes de chegarmos em Santa Maria. Vamos ver aí o Paulo Jeremia estrelando o filme, né, que mostra toda a competência, a história, um pouco da história do galeto e da culinária típica da nossa serra, especialmente de Bento, italiana. Vamos ver. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Ok, vamos adiante então. Marcos Vinícius de Almeida. Silvano, a gente não falou ainda do caso mais falado do dia. Ah, do Lázaro. Será que sobrou alguma coisa? A gente Lázaro, tem que falar alguma coisinha. Grande né? bandido. Olha, tudo bem, ele, até prova em contrário, ele suicidou-se, mas eu quero dizer o seguinte: estão fazendo muita publicidade em cima desse acontecimento aí. Olha, estabeleceram um exército atrás desse bandido aí. Será que precisa tudo isso? E agora a vaidade em cima da captura e morte desse bandido, super bandido, sem dúvida nenhuma, né? Mas bota bandido nisso. Como é que está na rua um homem desse aí? Um bandido desse aí, pelo amor de Deus. É uma coisa que não dá para entender só no Brasil. Fala. Bom, eu acho que o desfecho, embora muita gente comemorou, né, porque todo brasileiro que é vítima de alguma maneira da criminalidade e da impunidade, não da sociedade. O brasileiro não é vítima da sociedade, é vítima da impunidade que reside nesse país. Então muita gente comemorou e eu de alguma maneira também não consegui me conter e comemorei. Mas o desfecho com a morte desse criminoso não foi o melhor de todos. O melhor, infelizmente, seria ter o captado vivo, porque algumas contribuições ele poderia dar sem ainda dúvida, de parcerias, etc. Principalmente para relatar aquilo que se levantou nessas investigações preliminares, de que ele era um matador de aluguel, que teriam ali naquelas regiões alguns fazendeiros, alguns proprietários de terra que estavam contratando seu serviço para tentar desvalorizar o preço da área. Isso foi levantado durante os últimos 20 dias. Só que com a morte dele, esse assunto praticamente se esgota. Né? Então, esse é o ponto que se lastima e não se sabe em que condições ele foi a óbito, né, também, né? Não sei, porque eu acho que estava meio encomendado. Para muita gente, o ideal é o que aconteceu. Não, eu não lastimo a morte. Né? Eu lastimo o fato de não ter conseguido se apurar mais. Claro, porque vai esfriar o apurações não se consegue mais. De outros que estão cometendo crimes semelhantes naquela região. Então, esse é um ponto. Agora, o outro, assim, que eu quero também registrar, porque eu fui para as redes sociais, assim como quase todo mundo, né? Com a hashtag aquela CPF cancelado. E acredito, não foram poucas as pessoas que entraram nas redes sociais
Deputado, tu está fazendo apologia à morte. Não bota a palavra na minha boca, eu nunca fiz apologia à morte. Nunca, jamais vou fazer. Estou, na verdade, como muitos brasileiros que se sentem vítimas da impunidade, infelizmente comemorando, né, um desfecho policial que levou à morte desse bandido. E estou também comemorando a atuação da polícia, embora, né, tenham levado 20 dias de buscas, né, o que parece que esse cara realmente era muito habilidoso no mato, era habilidoso em fuga, já tinha fugido 2 ou 3 vezes antes. Não, cara, né? era profissional. Era um bandido com bastante, realmente, né, bastante qualificado, né, nas suas campo da atribuições, né? No campo dele ele fazia muito bem a sua parte, infelizmente, né? Mas o que eu reafirmo, me indigna e me revolta é que algumas pessoas tenham mostrado nesse momento empatia ao bandido e não às vítimas dele. Empatia ao criminoso e não às pessoas que ele matou, não às pessoas que ele estuprou, tampouco às pessoas que ele roubou. É isso que ainda revolta e indigna em casos assim, né? É uma minoria? É, mas é uma minoria que ainda faz muito barulho no nosso país, no Brasil inteiro. Perfeito. Fala, Valdir. Mas que eu acho bem importante, que é o fato de que uma falência do sistema de segurança pública no estado de Goiás, cujo governador, não por acaso, é Ronaldo Caiado, e que levou um exército de 200, 300 pessoas, helicópteros, automóveis, cães farejadores. Foi uma publicidade monumental. Não, mas assim, não conseguiram pegar um homem num local conhecido, ele estava numa área delimitada. Então, eu acho que isso tem que fazer... Na casa da sogra ele estava momentos antes. Mas, pô... Então, acho que isso, pelo amor de Deus, isso tem que gerar um repensar, né, da capacidade que o Estado tem de dar segurança para a sociedade. Porque por mais que o cara fosse um super-homem lá, um super-herói ao contrário, né? Tá? Com 1000 possibilidades e capacidades, parece que ele subia nas árvores, se confundia com a mata, o cara era todo diferente, né? Pô, tu ter 250, 300 homens numa área delimitada, helicópteros, cães farejadores... Não, o que gastaram para capturar esse homem? Pô, a primeira coisa que o Caiado tinha que fazer era demitir o secretário de Segurança Pública. Não teve nem a capacidade de pegar o cara vivo. Por quê? Porque o cara foi um troféu. A polícia hoje, e isso está nos vídeos que foram divulgados, exibiu o cara como um troféu. O cara morto lá, levou dezenas, centenas talvez de tiros, né? Eu acho um absurdo do ponto de vista da necessidade que a sociedade tem de ter segurança advinda do Estado. Eu vou nessa linha aqui do Valdir Bianchesi, no seguinte, da questão da falência da justiça no Brasil. No sentido seguinte, muita gente torceu para que ele aparecesse morto, fosse morto pelas forças policiais, porque se vivo fosse capturado, ele seria solto pela polícia, pela justiça de novo, como foi várias vezes. Então, esta falência do Estado de fazer justiça, a justiça mesmo, contra esses bandidos, é que faz com que as pessoas tenham esse sentimento assim de, olha, vamos matar porque se ele conseguir sobreviver, terá o seu Gilmar Mendes para soltá-lo de novo. É isso aí. Fala, Marcos. Não, acho que é isso. Mas eu queria só aproveitar, não sei quanto tempo a gente tem, só fazer um comentário aqui. Sim. Porque essas pessoas que se colocam aí nas redes sociais, aqui, né, nos criticando e algumas publicamente se manifestando, mostrando uma empatia ao bandido, né? Elas defendem, sem saber que estão defendendo, né, aquilo que é chamado no nosso país de abolicionismo penal. De alguma maneira é isso, né? Existem algumas correntes ideológicas dentro do judiciário que defendem o abolicionismo penal, a chamada justiça restaurativa, onde se a vítima, se o bandido, o criminoso conseguir repor pelo menos parte do que ele fez de mal à vítima, ele pode ser encerrado o seu processo e sair em liberdade. Em alguns países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, que é um país que é um exemplo, né, de ordem de justiça, algumas correntes como essa têm ganhado espaço, e especialmente no estado da Califórnia, na cidade de São Francisco. Lá as câmaras de vereadores têm autonomia para legislar sobre matéria penal. No ano de 2014, a Câmara de Vereadores da cidade de São Francisco, na Califórnia, decidiu que furtos
em lojas até $950, ou seja, R$4.700, não é mais considerado crime, é considerado meramente contravenção. De lá para cá, aumentou muito os incidentes de assaltos em lojas, tanto que ganhou até um nome próprio para ser taxado, que é o chamado shoplifting, né? Que no português pode ser traduzido como levar da loja. Essa corrente, né, desse abolicionismo penal pode estar parecendo muito distante de todos nós, mas esse ano, muito provavelmente, vai ser votada a reforma no Código de Processo Penal. E uma das coisas que está na pauta é a abolição da prisão em segunda instância. Ou seja, o sujeito é condenado em primeira instância por um juiz, recorre ao Tribunal de Justiça, é julgado por um colegiado, mas mesmo assim ele permanece em liberdade aguardando o STF. Aquilo que está acontecendo lá, num experimento, né, que os Estados Unidos fez em uma cidade, não é da gente ficar alheio a tudo isso. Aqui nós estamos vendo tramitar agora no Congresso, e pode ser votado este ano, o novo Código de Processo Penal, retirando a prisão em segunda instância. Perfeito. Bom, vamos embora então, tá bom? Valdir Bianchessi Júnior, Silvio Lopes, quer dizer alguma coisa? Um tchau aí, o Silvio também, né? Não, obrigado. Uma boa noite. Boa noite a todos. Minha gente, como acontece há 28 anos sempre ao vivo, o nosso programa se despede hoje aqui, amanhã 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.